A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, um bom dia a todos. Hoje, manhã de terça-feira, nosso 16º dia do nosso propósito de jejum e oração. Ontem eu não mandei vídeo, não lembro se domingo eu mandei também, mas hoje eu quero falar dois tópicos para esses dias, né, do nosso propósito. E eu quero, na verdade, hoje ler esse livro aqui maravilhoso do pastor Diogo Carvalho, da Junta de Missões Nacionais, da Igreja Multiplicadora, Relacionamento Discipulador. Eu tenho usado como base esse livro. Se Deus nos permitir, nós vamos estudá-lo no segundo semestre da nossa EBD, que vai vir para esse ano que estamos falando muito sobre a vida de um discípulo, o grande chamado, a grande comissão, e eu creio que vai ser um instrumento de Deus para o nosso estudo, para a gente crescer nesse propósito de sermos discípulos. Então, relacionamento discipulador do Diogo Carvalho, da Junta de Missões, da Convenção Batista Brasileira. Capítulo 5, ele aborda aqui quem é esse discipulador, quem é esse discípulo que a Bíblia fala. E um dos tópicos dentro desse capítulo, eu quero ler mesmo aqui para os irmãos, ele fala assim: cego conduzindo cegos, um alerta aos discipuladores. E o pastor Diogo escreve da seguinte forma: o chamado para fazer discípulos nos traz uma grande responsabilidade, a de vigiarmos nosso comportamento a fim de não escandalizarmos os discípulos. Em Lucas 6,39, Jesus dá uma séria advertência. Ele diz assim: dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Lá em Mateus 8,10 ele repete essa mesma analogia, e agora para explicar que pessoas que seguiam os fariseus estavam sendo conduzidas como esses cegos para a cova. Ele fala lá em Mateus 8,10: então, acercando-se dele os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Em outra oportunidade, Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos e disse assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse será maior no reino do céu. Mateus 18, 3 e 4. Só que nesse texto Jesus não está falando apenas de crianças. Ele está ensinando que todo discípulo deve ter o coração simples e ensinável, como o de uma criança. Agora, como isso se conecta com a questão da responsabilidade do discipulador? A resposta vem na sequência dessa passagem. Com uma frase, Jesus muda o tom do ensino. Na realidade, ele passa a identificar os novos discípulos como crianças. Ambos necessitam de um cuidado diligente. Ele completa da seguinte maneira, em Mateus 18,6: mas a quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Essa foi uma advertência direta aos seus discípulos. Ao dizer pequeninos que creem em mim, Jesus passa a se referir não somente a crianças literais, mas aos discípulos inocentes e imaturos, capazes de se decepcionar com seus discipuladores e desistir no meio da caminhada pelo mau exemplo deles. Em Mateus 18,14, Jesus ainda nos diz assim: não é da vontade do nosso Pai, que está no céu, que um só desses pequeninos pereça. Deus não quer que nenhum dos novos discípulos seja levado ao erro pelo seu discipulador. Isso é fato. Discipular, então, é uma enorme responsabilidade, irmãos. Isso deve ser motivo de oração nas nossas vidas. Primeiro, para que a começar em nós tenhamos uma vida que glorifique a Deus. Se queremos estar envolvidos na grande comissão, se queremos responder a Deus na grande comissão,
Primeiramente, precisamos dizer: Senhor, que a minha vida glorifique ao Senhor. O meu modo de falar, o meu modo de agir, a minha conduta dentro e fora das quatro paredes da igreja, e principalmente fora das quatro paredes da igreja, glorifique o teu santo nome. Vamos orar no dia de hoje para que a nossa vida seja uma vida que exalte o Senhor, que o nosso testemunho alcance aqueles que estão fora da igreja. E terceiro, vamos orar para que os nossos relacionamentos dentro da nossa igreja, relacionamentos discipuladores, sejam relacionamentos em santidade, relacionamentos que também glorifiquem o nome do Senhor. E outra parte desse capítulo que eu quero ler aqui do livro Relacionamento Discipulador, é em continuação essa que nós lemos, quando o título é assim: não precisamos ser perfeitos para sermos exemplo. É uma ideia equivocada, é uma grande responsabilidade sermos discípulos ou discipuladores, claro que é. Respondermos à grande comissão, precisamos ter uma vida em santidade. Contudo, a ideia de perfeição muitas vezes nos afasta do entendimento que podemos sim ser discipuladores. Não precisamos ser perfeitos para ser exemplos. E o pastor Diogo ele escreve da seguinte forma: quando olhamos para todas as características de um discipulador e as comparamos com os nossos defeitos e falhas, e somamos isso à advertência contra os maus discipuladores, um sentimento de desânimo pode tomar conta de nós. Não é verdade? Porém, a verdade é que não precisamos ser perfeitos para ser exemplos. Se não fosse assim, somente Jesus poderia ter feito discípulos e ele nunca poderia nos ter dado essa grande comissão. Com certeza, nós devemos nos esforçar para sermos os melhores discipuladores que pudermos. Mas quando erramos, teremos a oportunidade de ensinar também com os nossos erros. Como podemos fazer isso? Um bom começo é sermos humildes e transparentes. Antes de sermos discipuladores, precisamos ser discipulados. Em matéria de discipulado, adotar uma postura de orgulho diante dos próprios erros significa perder sempre. Um discipulador, primeiro, é aquele que é discípulo, tem um coração ensinável, tratável. Quando falhamos no dever de nos arrepender imediatamente, confessar nossa culpa e corrigir nossos passos, estamos de fato perdendo uma grande oportunidade de fazer discípulos. Devemos trabalhar para alcançar a perfeição de Jesus pela ação do Espírito Santo em nós, mesmo sabendo que não conseguiríamos isso nessa carne. Portanto, estejamos sempre prontos a reconhecer nossos erros e permitir que Deus use os nossos discípulos como instrumentos para a nossa própria cura e restauração quando nós fracassamos. E aí o pastor Diogo coloca aqui três pontos para que venhamos colocar em prática essa verdade. Primeiro, faça uma análise sincera à luz do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Em que aspectos você tem se destacado a ponto de ser exemplo para pessoas ao seu redor? Em que aspectos também você precisa melhorar? Você consegue notar alguma pessoa que tem demonstrado o interesse de segui-lo? Que ações você pode tomar para ir ao encontro desse interesse e transformá-lo num relacionamento discipulador? E terceiro, existe algo em sua vida que precise ser consertado para que não sirva de escândalo para as pessoas que você influencia? Tome a decisão agora mesmo de se arrepender e abandonar isso. Que isso seja fruto da nossa oração no dia de hoje, que isso seja fruto da nossa vida, sempre buscarmos viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos no dia de hoje. À noite estaremos aqui das 19 às 20 horas para orarmos juntos, falarmos sobre isso e, como igreja, avançar nesse nosso propósito de 21 dias de jejum do discípulo. Deus te abençoe em nome de Jesus.